Meu bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. O Cristo nos convida à unidade e Ele sabe que o caminho que gera unidade entre a comunidade dos seus fiéis é a humildade. Meditemos o Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos 1 e de 7 a 11. A presença de Jesus no banquete na casa de um dos chefes dos fariseus faz com que aquela refeição não seja apenas uma refeição, mas oportunidade de ensinamento, de crescimento. Demonstra também, meus irmãos e minhas irmãs, a condescendência de Jesus em acreditar, em ir ao encontro, em não abandonar, em esperar a conversão, mesmo dos fariseus. Ele não rejeita o convite. O discurso de hoje é sobre o orgulho e sobre a humildade. Com uma simples parábola, Jesus, observando os convidados desta refeição, nos aponta a humildade como condição de vida do cristão. Se ontem dizíamos que quando julgamos as pessoas em nosso coração, fala mais alto o nosso orgulho, é o nosso orgulho quem fala mais alto, hoje Jesus nos convida a silenciar o nosso orgulho com a prática da humildade. O mundo nos direciona e nos obriga a desejarmos sempre os primeiros lugares. Em tudo o mundo nos faz competitivos. Mas no seguimento de Cristo é diferente. Na Igreja de Cristo deve ser diferente. Não deve haver competições e disputas. Não devem haver lutas por cargos e primeiros lugares. Todos nós, na Igreja e no seguimento de Jesus, como batizados, somos chamados ao serviço. Serviço este despojado, humilde, disponível e fiel. Serviço humilde, serviço pleno de colaboração. É uma igreja em comunhão, aquilo que o Senhor nos convida a ser. Uma paróquia em comunhão é o desejo do Senhor para nós, sem primeiros ou segundos lugares. O que deve reinar entre nós, meus irmãos e minhas irmãs, é a colaboração, é a humildade. Silenciemos o nosso orgulho. Não deixemos o nosso orgulho falar mais alto, falar mais forte. Acolhamos as 3 sementes. A primeira semente, o versículo 11. Jesus é muito claro quando nos diz: porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. A palavra dom para a nossa oração neste dia é humildade. Peçamos ao Senhor o dom da humildade, que possamos afastar de nós qualquer sombra de competição, de luta, de disputa, mas que possamos ser aqueles que constroem a comunhão, que constroem a unidade. A terceira semente são as perguntas ou questionamentos que nós devemos responder para nós mesmos e que nós devemos buscar respondendo, superar o que deve ser superado e crescer naquilo que devemos e podemos crescer. Eu busco colaborar com humildade para o serviço e para o crescimento dos demais. Se alegrar com o crescimento dos outros é uma forma de ser humilde. Mas também devemos nos responder outra pergunta, outro questionamento. Eu, em minha paróquia, em minha comunidade, em minha pastoral, em meu grupo, em meu movimento, eu sou uma pessoa que gero comunhão? Eu sou uma pessoa de comunhão ou eu sou uma pessoa de competição, desejando os primeiros lugares, competindo com os demais? Deus nos fez paróquia, Deus nos fez comunidade, pastoral, grupo, movimento, não para competirmos entre nós, mas para crescermos na comunhão, para nos ajudarmos e colaborarmos uns com os outros. Meus irmãos e minhas irmãs, o meu abraço a todos vocês, minha oração e minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.